Por esse momento, Pai. Nós sabemos que é uma luta. Desde o momento que o Senhor pôs nos corações este propósito, travou-se uma luta. Quantos impedimentos se levantaram, quantos desânimos. Mas o Senhor nos fez vencedores. Estamos aqui. Que o Senhor possa, e o Senhor pode todas as coisas. Venha pelo teu bom Espírito, abrir os céus, dilatar os nossos corações, nos cativar aos teus pés, tomar o teu servo, poderosamente pelo teu Espírito, capacita, para que ele possa falar da tua parte, e os nossos corações, da tua parte, serem cativados para a tua glória. Usa para a tua glória, usa para o teu louvor, pois é no nome do nosso Senhor Jesus que nós te rogamos. Amém. Amém. Fica à vontade, meu marido. A sua versão da sua Bíblia qual? É a NA. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Há uns anos atrás, aí, há uns 2, 3 anos, eu fui participar de um evento para pastores e líderes. E o evento, o preletor começou falando que vida cristã é vida substituída. Começou falando que vida cristã é vida substituída. Na ocasião foi falado em cima de Gálatas 2:20, 19 e 20. E estava indo tudo bem. Até que chegou um ponto em que a fala dele foi a seguinte: a nossa crucificação com Jesus, ela foi simbólica. O meu questionamento foi o seguinte: se a minha morte com Cristo, ela foi simbólica, por que a nova vida é real? Não faz sentido. Se eu finjo que fui crucificado com Jesus Cristo, por que a vida, a manifestação da vida em Cristo seria real? Se a morte do velho Adão não aconteceu. O que semeia, o que é semeado não nasce se primeiro não morrer. Não há vida nova ou manifestação da vida de Cristo em nós se o velho Adão ainda permanecer vivo. A obra de Cristo Jesus na cruz foi em 2 aspectos, e visou tanto a questão dos pecados quanto matar o velho Adão, matar o nosso velho homem. E quando a gente vinha na estrada, eu vinha observando, né, na estrada, uma dessas cidades aí, que a gente passou aí por uma centena de cidades aí, e tinha uma igreja na beira da estrada, e na placa da igreja tinha lá o nome da igreja, e tinha assim: viver com Cristo. Viver com Cristo, a Assembleia de Deus, viver com Cristo, é isso. Viver com Cristo. Viver com Cristo pressupõe que eu vou dividir um apartamento com Ele, então nós vamos dividir as responsabilidades. E quando eu tiver alguma dificuldade, eu consulto como é que eu devo fazer. Viver com Cristo é diferente de viver em Cristo. Não é a mesma coisa. Tá? O tema é vida cristã, é a vida em Cristo. Nosso Pai, Tu nos deste esse tempo precioso com os irmãos. Tu nos trouxeste até aqui para tratar comigo e com os meus irmãos pela Tua palavra, Senhor. Nós rogamos ao Senhor no nome de Jesus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que saibamos, Senhor,
as verdades do Senhor, qual a riqueza da nossa vocação, a esperança da nossa vocação. E a grandeza desse poder eficaz que operou em nós, o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas alturas. Então, Pai, exalta o nome do Teu Filho nesses dias. Que o meu Senhor seja exaltado e glorificado. Que o meu Senhor seja engrandecido e conhecido para o louvor da Tua própria glória, Senhor. Eis-nos aqui. Que o Espírito do Senhor ministre, pregue esta palavra no meu coração primeiro e depois nos meus irmãos. Porque eu também careço da operação da cruz diariamente, Pai. Senhor, Tua é a glória. Amém. Estou um pouco cansado. A gente fui dormir muito tarde ontem. Acordei às 4 da manhã. E foi estrada de lá até aqui, né? Mas glória a Deus por isso. Eu queria partir de um texto de Efésios, capítulo 1, verso 3. Hoje nós vamos apenas fazer aqui uma introdução. Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Quantos creem nessa verdade? Amém. Mas às vezes nós nos deparamos com cristãos e nós mesmos nos deparamos com situações em que parece que nós não cremos naquilo que o Senhor diz. É ou não é? Você tem certeza do seu novo nascimento? O velho Adão de fato morreu? Você de fato tem experimentado a sua união com Cristo? Na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição? A intenção, irmãos, não é que sejamos conduzidos a uma dúvida, mas se a palavra de Deus nos incomoda quanto a este assunto da nossa união com Cristo, então é urgente que devemos ir urgente diante do Senhor e rogar ao Senhor que nos dê essa experiência de novo nascimento. Se isso nos incomoda, então é fato que eu devo ir de maneira urgente diante do Senhor e dizer: Senhor, me dê essa certeza do meu novo nascimento. Eu li uma história de uma mulher. Se você procurar no Google, você vai ver muitas coisas escritas por ela. Tem até livros. Mary Monson, você já deve ter ouvido falar em algumas pregações por aí. Missionária norueguesa, início do século 20, ali. Ela era missionária, religiosa, fazia missões, mas sem experiência. No dia em que essa mulher obteve uma experiência de novo nascimento em uma dessas viagens aí, dela, de novo nascimento, ela chegou na China, no nordeste da China, se não me engano, e ela fazia uma pergunta que não era muito comum. A saudação dessa mulher, nós saudamos graça e paz, né? Graça, misericórdia e paz. Essa mulher, a saudação dela era: ou você já nasceu de novo? Pegava na mão do irmão e
Você já nasceu de novo? Essa era a saudação dela. E assim ela fazia dia após dia. No relato dela, dizem que os irmãos ficaram irritados com ela, escreveram para os Estados Unidos, chamaram ela de volta, desligaram ela da junta missionária, mas o Senhor conduziu ela de volta à China. E quando eles menos esperaram, ele lá e vem ela chegando de novo na China. A Bíbliazinha dela. Bom dia, o senhor já nasceu de novo? Aí conta-se que aquilo causou um reviravolta naquela região entre 1917 e 1927. Um avivamento no nordeste da China. Homens com anos de carreira no evangelho, na religião, dobraram o joelho e disseram: dá-me, Senhor, esta experiência de novo nascimento. Então minha intenção não é pô-los em dúvida, mas chamá-los a atenção para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Dan Stone, esse cara escreveu esse livro aqui, O Resto do Evangelho, ele diz que quando o evangelho não é pregado por completo, a gente vai querer completar o evangelho com a nossa religião. Quando a gente só prega 50% do evangelho, os outros 50% a gente vai querer completar com religião. E aí a coisa fica feia. Então a minha intenção não é pô-los em dúvida, mas chamá-los a atenção para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos arriscar fora da vereda do evangelho. Há um perigo de morte. Pois, como ovelhas, podemos nos enroscar em alguma russa espinhenta e morrer. E somente o Supremo Pastor, com seu cajado de justiça, para nos arrancar de lá. E ao fazê-lo, pode causar alguns machucados. O trilho que nós devemos caminhar, nós devemos andar, é o trilho do Evangelho. Nós não podemos sair dele. O Evangelho que é morte e ressurreição. O Evangelho que é sangue e corpo. O Evangelho que é sangue e cruz. O Evangelho que trata de pecados e trata do pecado. Trata da raiz e trata dos frutos. Não trata só dos frutos. Eu conversava ontem num grupo de estudo, tinha um senhorzinho de uns 85 anos, mais ou menos, agricultor. Eu dizia para ele: seu Manduca, me diga uma coisa. Quando a gente ia capinar o roçado, aquele capinzinho pé de galinha, bicho ruim de arrancar, quando você passava a enxada que tira só a palha do capim, o que acontecia? O bicho nascia de novo. Começava a surgir de novo o capim, ele tinha que arrancar na raiz. Então o Evangelho, ele trata com a fonte e trata com os pecados. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos caminhar fora do Evangelho. Nós não podemos caminhar fora de Cristo. Nós não podemos ir além. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 2, verso 2, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse uma coisa interessante. O irmão vai ler para a gente, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Amém. Isso aqui é interessante. A carta de Coríntios, ela é uma carta interessante. Quando Paulo recebe umas informações de algumas pessoas lá, de alguns irmãos, tratando de vários problemas, muitos problemas dentro da igreja. Problemas que a gente vê hoje nas comunidades, problemas que estão por aí. Mas muitos problemas.
Mas a carta de Paulo, essa carta de 1 Coríntios, ela começa com o Cristo crucificado e ela termina com a ressurreição. Carta de 1 Coríntios. No meio, ele vai tratando com os problemas. Mas no início da carta ele começa com Cristo crucificado e ele diz que nada decidiu saber, ou seja, ele não decidiu ir além do Cristo, senão de Cristo e este crucificado. Interessante que quando nós olhamos lá no livro de Atos, durante as viagens missionárias de Paulo, ele sai de Atenas, ele está pregando em Atenas, ele está discutindo em Atenas com alguns filósofos, algumas pessoas de umas ideologias diferentes, ele fala de um monte de assunto, mas para alguns parece que Paulo omitiu, e aí quando ele chega aqui para Corinto, ele diz, eu decidi agora não saber nada senão a Cristo e este é crucificado. Você pode falar de qualquer assunto com a igreja, criação de filhos, ministério, casamento, vida profissional, pode falar de qualquer assunto, né? Pode pregar qualquer assunto, e vamos estar pregando o evangelho desde que, como disse Charles Spurgeon, se não me engano, nós vamos passar pelo Calvário e vamos sair lá no Jardim da Ressurreição. É necessário que passe por lá. É necessário que passe pelo Cristo e este crucificado. Nós não podemos contornar isso. Essa é a verdade do Evangelho. No entanto que Paulo começa o capítulo 15 de 1 Coríntios dizendo, eu quero lembrar vocês do Evangelho. Quero lembrar vocês do Evangelho. E aquilo se deu porque alguns começaram a duvidar por conta da ressurreição e questionar se de fato existia a ressurreição de mortos. Mas graças a Deus por aqueles que duvidaram, porque gerou a maior pregação sobre o tema da ressurreição na Bíblia. O capítulo 15 de 1 Coríntios é a maior pregação, o maior sermão sobre a ressurreição pregado na Bíblia. Assim como o capítulo 13 é a maior pregação sobre o amor, e o capítulo 11 de Hebreus é a maior pregação sobre a fé. Alguns duvidaram e gerou esse ensinamento para a gente aí, esse sermão de 1 Coríntios capítulo 15 que trata da ressurreição. Mas nós podemos pregar sobre qualquer assunto. E a gente realmente vai estar pregando o Evangelho desde que passemos pelo Calvário e vamos saindo lá no Jardim da Ressurreição, ou seja, passando por Cristo e este crucificado. Novo nascimento não é uma reeducação do velho homem. Não é um melhoramento ou um polimento do velho homem. Novo nascimento envolve a morte do velho Adão na cruz. E a ressurreição do novo homem juntamente com Cristo. Irmãos, no dia 27 de julho de 2003, eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez esse Evangelho. Essa irmã que está aqui na frente foi quem me fez esse convite. E eu fui. Fui no domingo. Um congresso que estava sendo realizado lá em Sobral, Congresso Novo Nascimento, que aconteceu em 2003. Não era isso, né? E eu fui naquele dia. Fui naquele dia ouvir o Evangelho. E isso pela primeira vez. Essa mensagem da minha morte com Cristo. Isso me perturbou por um bocado de tempo. Mas passados alguns meses, uns meses mais tarde, eu aprendi, até eu falava com o irmão Dorival, eu dizia assim, irmão, eu aprendi a assoviar como canário sem ser canário. Meses mais tarde eu aprendi a falar disso. Porque a gente aprende a falar. A gente aprende a falar desta mensagem, da nossa morte com Cristo,
sem de fato ter experimentado isso. Mesmo mais tarde eu estou lá. Falando disso, mas sem de fato, sem ser um crucificado. Aprender a falar da cruz não é a mesma coisa que ser um crucificado. Isso é o equivalente a carregar a cruz na cabeça, como uma urutu cruzeiro. Você sabe o que é uma urutu cruzeiro? Alguém já ouviu falar do urutu cruzeiro? É uma serpente da família das jararacas. Um animal extremamente mortal, extremamente peçonhento. As marcas vão diferir. Se você olhar fotos na internet, você vai ver que vão diferenciar. Mas ela carrega um desenho na cabeça, em formato de uma cruz, um desenho branco, uma mancha branca, no formato de uma cruz. Urutu cruzeira, ou cruzeira, como alguns chamam. É uma serpente da família das jararacas. Carrega uma cruz na cabeça, mas é uma serpente. Pregar a cruz não é a mesma coisa que estar pregado na cruz, disse alguém. E George Campbell Morgan escreveu o seguinte, que o pregador da cruz deve ser ele mesmo um homem crucificado. Então eu aprendi a falar disso. E a gente aprende. E vai desenvolvendo bem. Mas sem experiência. Até que o Senhor abra os nossos olhos. Porque assim, nós podemos plagiar toda a Bíblia, caminhar por toda a Bíblia, falar de assuntos da Bíblia, mas se não nos for revelado por Deus Pai, nós não vamos experimentar isso. Se os olhos do nosso coração não forem iluminados pelo Senhor para que a gente saiba, não é para que a gente veja, mas para que a gente saiba, nós não vamos experimentar isso. Então, por isso que Paulo, quando ele lá na carta aos Efésios, tem duas grandes orações naquela carta. A primeira carta ele pede iluminação. E quando ele ora lá, ele disse, eu peço ao Senhor que ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação, qual é lá a herança dos santos e qual é o poder, a eficácia desse poder. E ele relaciona esse poder, ele usa 4 palavras lá para relacionar poder, a gente vai ver isso nesses dias, mas ele relaciona isso, que esse poder sobre nós é o mesmo poder que ressuscitou o Senhor dentre os mortos e o fez assentar à direita do Pai nas alturas. Esse poder foi operado em nós também. A vida cristã, irmãos, é a vida em Cristo e não é figura de linguagem, é algo real. Não é figura de linguagem, porque o velho Adão de fato morreu com Cristo na cruz. Porque não faz sentido. Por isso que eu questionei naquele dia, eu questionei porque eu conversando lá com o meu pastor, eu dizia para ele, como é que não faz sentido. Não faz sentido. Eu dizer que a minha morte com Cristo ela foi simbólica, uma figura de linguagem, e eu vou confessar a vida nova. Isso não é lógico, não faz sentido. Então, vida cristã é algo real. A menos que nós não cremos naquilo que diz a palavra de Deus. Tem uma questão que eu vejo nos crentes. Que nós dizemos crer em toda a Bíblia. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, que mostra esta nossa união com Cristo, muitos dizem que isso não é verdadeiro.
porque de fato não creem nisso. Sabe por quê? Porque o ponto de referência são eles mesmos. Enquanto eu estou... Qual é o ponto de referência que eu devo crer? Eu devo crer naquilo que eu vejo em mim ou naquilo que Deus diz na sua palavra a meu respeito. 2 Coríntios 4,18 diz o quê? Atentando naquilo que não se vê, que é eterno, e não naquilo que nós vemos, que é temporário. É assim que diz o texto. Na medida em que não olhamos, né? Pode ler? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Veja bem, nós temos aquilo que é visível e aquilo que não é visível. Nós temos aquilo que é temporário, que é transitório, e temos aquilo que é perene. Todas as vezes eu procuro em mim ver isso, ou sentir isso se torna o meu ponto de referência para aquilo que eu vou crer a meu respeito. E aí eu vou dizer, eu não nasci de novo, porque eu não sinto. Eu não morri porque eu não sinto. E aí eu ouvi uma pregação lá, 20 anos atrás, o sujeito dizia assim, mas desde quando o morto sente? Então nós vamos procurar essa evidência em nós. E nós devemos olhar para aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito e confessar esta verdade a nosso respeito. A Bíblia diz que nós, de fato e verdade, fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte. E se formos assim, também seremos na semelhança da sua ressurreição. É o que ele diz ao meu respeito. Nós acabamos de cantar esses cânticos. Acabamos de cantar. Então, todas as vezes que eu olho para mim, eu realmente vou ficar frustrado mesmo. Vou ficar frustrado mesmo. Eu vou procurar em mim evidências disso. Eu vou tentar me sentir morto com Cristo. Mas eu vou para a palavra. O que o Senhor Deus diz? Isso era uma confusão grande na minha cabeça. Eu começava a dizer, como é que eu fui crucificado com Jesus se ele morreu aí há 2000 anos? Que negócio é esse? Que loucura é essa? Isso não batia, a matemática não fechava, a conta não fechava ali. Então, irmãos, nós devemos de fato crer e descansar naquilo que o Senhor Deus diz. É o que Ele diz. Seja Deus verdadeiro e todo homem. Lembre que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Então, todas as vezes que eu vou olhar para mim, que é o visível, procurando evidências em mim, procurar em mim, vou olhar para mim, o meu comportamento. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver de qualquer jeito, a Bíblia não diz isso. Mas uma vez que eu creio naquilo que Ele diz, Senhor, abre os meus olhos, eu creio no que Ele diz a respeito de mim, isso vai mudar a minha vida. Isso vai mudar o nosso proceder, isso vai mudar o nosso andar, isso vai mudar o nosso agir. Isso vai trazer uma mudança radical. Porque você vai olhar agora como balizador da sua vida, dessa vida vivida agora, você vai olhar isso para a palavra de Deus. E por isso que é vida em Cristo. Não é com Cristo. Porque com Cristo a gente vai caminhando junto, a gente divide um apartamento, divide umas responsabilidades, e de repente falta uma coisa, Jesus, e agora? Em Cristo é diferente do que viver com. Se você ter uma ideia, a expressão em Cristo, ela aparece 164 vezes só nos escritos de Paulo. 164 vezes. Só no começo da carta de Efésios aparece 12 vezes. E Paulo não foi o pioneiro disso. Não foi Paulo o pioneiro dessa expressão em Cristo. Jesus mesmo diz lá que
Aquele que vem nele deve permanecer nele, né? Vem a mim, permanecer em mim. O Senhor diz isso, essas expressões, nós vemos isso nos evangelhos de João. Nós vamos estar vendo isso aí, nesses dias. Mas vida cristã é, de fato, vida em Cristo. Quero compartilhar nesses dias com os irmãos sobre um pouco de vida entronizada, ou falando um pouco da exaltação de Cristo, e o fato de estarmos em Cristo, nós estamos exaltados com Ele, assentados com Ele. Isso trata da nossa posição. E também trata de nossa nova identidade em Cristo. Pretendemos também compartilhar um pouco sobre a conduta cristã, o nosso andar em Cristo, andar em pureza, andar em vitória, e estar firmados em Cristo. A gente quer fechar o assunto com esses dias aí. Não é uma exposição da carta, porque isso levaria aí um ano ou mais, porque ali é um negócio maravilhoso. É a coroa dos escritos de Paulo, diz alguns teólogos. Um dos mais maravilhosos documentos ou escritos do apóstolo Paulo. Mas nós vamos procurar tirar algumas lições para a nossa vida. Quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem tratado com a minha vida dentro dessa carta de Paulo aos Efésios. Pode explicar mais um pouco em Cristo, com Cristo? Pronto. Com Cristo é diferente de em Cristo, porque com Cristo eu não dependo de Cristo. Eu ainda estou atuante. Tá? Eu trabalho com, por exemplo, eu trabalho com a Regina, que eu nem apresentei, né? Minha esposa. Sou casado há 17 anos. Tá? Aqui a minha esposa ali, minha filha está ali do lado, a Lívia, né? Tem 15 anos. E acabei nem apresentando. Mas agora já foram apresentadas. Mas eu trabalhando com ela, nós vamos estar dividindo as tarefas ali. Ela faz, eu faço. E aí eu vou estar tendo eu penso que minha independência. É diferente de vida em Cristo, porque a vida que passa a ser a vivida não é mais a minha, é a dele. A minha vida é uma vida egoísta, presunçosa. Vocês viram o meninozinho? Eu estava observando o nenenzinho aqui correndo, é meu, né? O bichinho, né? Mas isso é do velho homem. É meu. Então a minha vida, eu viver com Cristo, eu estou vivendo com a minha vida velha, presunçosa, arrogante, orgulhosa, pecaminosa, que confia em si mesmo, que confia no quanto eu sei, no quanto eu posso fazer, e que não anda pela fé. Mas viver em Cristo é a vida de Cristo. É aquilo que Paulo diz em Gálatas. Depois que Paulo chama a atenção de Pedro lá, Paulo vai dizer: porque eu pela lei estou crucificado para a lei. Já não vivo eu, mas Cristo em mim. É vida de Cristo que é manifestada. Experiência vivida por ele. O cheiro agora a ser exalado é o cheiro dele. Vocês lembram de Esaú e Jacó? É interessante aquela história. O Isaac, já cego, chama o Esaú e diz: Esaú, vai lá, mata uma caça, prepara lá uma comida para mim que eu vou te abençoar. Né? Eu vou abençoar você. Aí a mãe deles vai lá, né? Pega o Jacó, mata lá um cabrito lá, prepara a comida, só para a gente resumir, para a gente entender. O Jacó, quando vai levar a comida para o pai dele, o Jacó, ele era liso, diz o texto que ele não tinha pelo, né? Já o outro era peludo. Aí o que acontece? Bota uns couro de bode por lá e tudo, e aí ele veste a roupa de Esaú.
O curioso é que Isaac diz assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. Ó, a voz pode ser do Giovanni, mas o cheiro tem que ser o cheiro do Senhor Jesus. Amém. Tem que ser o cheiro do Senhor Jesus. É meu filho mesmo, sou eu mesmo. Né? E enganou o Isaac. Porque Isaac foi pelo cheiro. A voz é de Jacó, mas o cheiro não é o de Jacó. O cheiro é do meu filho Esaú. Tem o cheiro do campo. Porque Isaac amava uma caça. O filho de preferência de Isaac era o Esaú, porque era caçador. E quando ele sentiu o cheiro do seu filho, aí ele foi e abençoou. A voz pode ser sua. Porque você não foi despersonificado, você não deixou de ser você. Mas o cheiro a ser exalado é o cheiro do meu Senhor Jesus Cristo. A vida a ser manifestada é a vida do meu Senhor Jesus Cristo. Não é a minha. É a vida dele. Ele tem que ser visto. Nenhum espelho chama a atenção para si mesmo, a não ser que ele esteja o quê? Sujo. Não é não? A não ser que ele esteja sujo. Isso não é minha não, isso foi alguém que disse, eu achei interessante. Certo? Então, nós fomos unidos a Cristo para que na morte de Cristo o nosso homem velho, o nosso velho Adão morresse. Fosse sepultado juntamente com ele, porque você foi unido a ele. Você foi ligado a ele, unido. Você foi imerso nele. Você foi mergulhado nele. Os tradutores usaram a palavra batismo lá, tudo, foi batizado. Você foi mergulhado em Cristo, na morte de Cristo. Para que assim como ele morreu, ele não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu. Ora, se você foi mergulhado em Cristo, foi imerso em Cristo, e se ele morreu, o que foi que aconteceu com você? Ora, morreu também. Foi não? Morreu também. Foi sepultado juntamente com ele, e ressuscitou juntamente com ele, e agora para andar em novidade de vida. E que vida é essa vida de novidade agora? É a sua melhorada ou é a vida dele ressurreta? A vida dele. Porque é vida substituída, não é vida melhorada, não é vida transformada, não é vida reformada, é vida substituída. Sai a sua vida velha e a minha que não presta e entra Cristo. É Cristo. E Cristo somente. Alguns acreditam que quando Paulo escreveu para Corinto, depois que debateu com os filósofos lá em Atenas, e que pregou lá, fez uma pregação, mas não pregou o Cristo crucificado, e aí ele escreve para os coríntios, agora ele vai dizer, eu nada me propus saber entre vocês, senão a Cristo e este crucificado. Paulo era um homem de um tema só, porque a Bíblia é um livro de um tema só, o tema da Bíblia é Cristo, e nós não podemos fugir de Cristo, é Cristo. Então nesses dias nós pretendemos aí estar conversando sobre esses pontos, na esperança do Senhor abrir os nossos olhos, nos ensinar, tratar com a nossa vida, para que a gente não acumule informação, mas que possamos de fato aplicar isso na nossa vida diária. Ontem eu estava com um rapaz, pediu ajuda, problema lá, a gente conversava sobre a palavra de Deus. E na ocasião, a gente falou para ele o seguinte, irmão, o morrer de Jesus Cristo, eu tenho que pôr isso, imagina que tu vai andar, põe uma mochila nas costas, carrega o morrer de Jesus Cristo sempre por toda parte.
É diário e é o tempo todo. E é todo o tempo. Não é de forma esporádica. Não é de vez em quando. O morrer de Jesus Cristo tem que ser levado sempre e por toda parte. É não mais eu. Porque vira e mexe, minha alma vai querer dizer que eu sou o cara. Não é não? Aí quando ela dizer tu é o cara, não, o cara morreu. O cara foi crucificado. De vez em quando a sua alma vai querer dizer que isso é especial. Opa, ó, até se mexeu, ó. A alma ali recocheteou ali. Entendeu, gente? Nós precisamos olhar sempre para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Essa carta de Paulo aos Efésios, que é essa carta que a gente vai estar olhando esses dias, alguns pontos dentro da carta, é uma carta extraordinária. Tá? Ela reúne doutrina e prática, credo e conduta. É uma carta que está dividida aí, os teólogos dividiram em duas partes. Ela é dividida, os 3 primeiros capítulos trata de questões da doutrina cristã, e os 3 últimos capítulos tratam da vida cristã, em todas as áreas. Essa carta, alguns eruditos dividiram os escritos de Paulo em 4 grupos. 4 grupos. O primeiro grupo trata de escatologia. E aí os eruditos colocaram 1ª e 2ª Tessalonicenses. O segundo grupo trata de salvação, da doutrina da salvação, soteriologia. E aí nesse grupo vai 1ª e 2ª Coríntios, vai Gálatas e Romanos. E para alguns, Gálatas e Romanos é uma espécie de pá que vão se completando. O terceiro grupo dos escritos de Paulo trata da cristologia. E nesse grupo vai Efésios, vai Colossenses, Filemão e Filipenses. Essas 4 cartas são as chamadas cartas da prisão. Quando Paulo foi preso, esteve preso, rendeu essas cartas maravilhosas. E Efésios, ela em especial parece não ser, para alguns acreditam, que Efésios parece não ser uma carta direcionada a um grupo específico, como foi Colossenses, como foi Filemão, como foi Filipenses, mas parecia ser uma carta circular, uma carta que tinha que ser lida nas igrejas. Porque nessa carta Paulo não trata de problemas de relacionamento, outras coisas que aconteciam nas igrejas, como ele tratou em Colossenses, como ele tratou lá. Ele fala alguma coisa aos Filipenses, aos Coríntios. Ele trata com questões de comportamento, doutrina, algo desse tipo. Mas Efésios não. Ele traz uma sequência das doutrinas da fé cristã e depois aplica isso. Aplica isso. Isso é maravilhoso, essa carta. Aí fica aí quem tiver o interesse, lê essa carta, lê devagarzinho. É maravilhosa essa carta. Hernandes Dias Lopes diz que a vida ela é consequência da doutrina e a doutrina é a base da vida. O que cremos vai determinar como vivemos. Faz sentido isso. Faz sentido isso. Se eu olho para a Escritura, leio a Bíblia, mas eu não creio naquilo que ela diz a meu respeito, como é que minha vida de fato vai estar alinhada? Olha o que o William Grant Kruger ele vai dizer. A igreja deve olhar para o seu credo, para aquilo que ela crê, e o indivíduo para a sua conduta. A conduta de alguém não pode estar correta se o seu credo estiver errado. E o credo de alguém, ainda que correto, para nada serve se não produzir a conduta correspondente.
Essa verdade é proclamada em alto e bom som nos ensinamentos do Senhor e de seus apóstolos. William Sproul. Ele diz isso. Veja bem, o que a igreja crê? O que nós cremos? A palavra de Deus, ela tem sido de fato a lâmpada dos nossos pés? Em todos os sentidos? No nosso andar, no nosso deitar, no nosso levantar? A luz no nosso caminho? Quando nós procuramos aquelas caixinhas de promessa, como textos que vão dar uma massagem no nosso ego dentro da Escritura, a fim de ajudar algumas coisas de decisões erradas que nós tomamos, e nós vamos procurar validação na Bíblia para aquilo. E às vezes nós encontramos. Pois cuidado com isso. Cuidado com isso. Então a conduta, a igreja deve olhar para aquilo que ela crê. Se nós professamos a fé no Cristo crucificado, nós não podemos negociar isso em hipótese alguma. De jeito nenhum. É inegociável. Não podemos. Não podemos. Não podemos fazer isso. Então, nesses dias, é isso que a gente vai estar vendo com os irmãos, compartilhando tirando dentro, né, dessa carta, essas lições para a nossa vida. Sobre nossa posição em Cristo. Essa posição em Cristo. Sobre a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Hoje. Onde nós estamos hoje? Como tem sido o nosso andar? Como o pastor mencionou, temos de fato andado em unidade, não no sentido do individualismo, mas no sentido da vida de Cristo. E se nós olharmos na palavra de Deus, o que o Senhor Deus diz? Dar-vos-ei coração, não é corações, no plural. Cada um com coração. É coração novo. Porém, dentro de vós, espírito novo. O coração novo que você ganhou, eu ganhei. A vida nova que você ganhou, eu ganhei. Porque nós somos membros do corpo. Eu não sou corpo, eu sou membro do corpo. Nós como membros desse corpo, nós vivemos pela mesma vida e pelo mesmo coração novo que nós ganhamos do Senhor. É ou não é? Nós formamos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E nós somos chamados para isso, para sermos um corpo. Onde um coração bate, onde uma vida se manifesta, e essa vida é a vida de Cristo. É a vida de Cristo em nós. E nós somos com um crente lá do outro lado do mundo, com um crente lá na África, com um crente, seja lá Deus, onde ele estiver, que nasceu de novo, nós somos ligados pela mesma vida. Nós ganhamos um coração. Nós formamos um corpo. Fomos chamados para isso. Amém? Amém? Então que nesses dias o Senhor trate com cada um de nós, comigo, com vocês, nos ensinando. E por hoje é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém? Eu vejo que o Marconi já pendurou a cabeça umas 10 vezes ali, ó. E eu tô quase do mesmo jeito. Ó o outro ali, ó. Gente, não é nada não, mas é a viagem. Então Deus abençoe meus irmãos. Vamos orar? Quero orar com os irmãos. Papai, bendito és tu, Pai.
Bendito és tu, maravilhoso é o Senhor, grandioso és tu, digno de honra e louvor. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigado por cada um que aqui está. Tua palavra diz que eu sou um com eles e eles são um comigo. Porque o mesmo coração que eles ganharam, eu ganhei. E a vida do Senhor que corre neles também em mim. Porque já não vivo eu, assim como eles, mas Cristo vive em mim e neles. Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento, por esse dia e por toda a provisão do Senhor, Pai. O Espírito do Senhor nos conduza nesses dias, Pai, tratando com o nosso coração, nos conduzindo pela Tua palavra, ministrando essa palavra no nosso coração nesses dias, para que nós possamos de fato ir crescendo, Pai, a estatura do Senhor. Para que a gente não seja mais como um menino levado por todo o vento de doutrina, Senhor, pela astúcia dos homens. Mas possamos estar firmes, caminhar firmes no Evangelho do Senhor, na Tua palavra. No nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.